Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Movendo Ideias, o podcast que foi feito para você que deseja empreender. Como novo episódio, hoje nós estaremos mudando um pouco como nós temos apresentado os episódios. Hoje vai ser um novo formato de empreendedorismo. Nós trouxemos aqui o professor Adelk Borer. Ele é professor, palestrante e dá mentoria às empresas. Seja muito bem-vindo, professor Adelk. Muito obrigado pela oportunidade que o senhor nos dá desse bate-papo para conhecermos um pouco desse método SGN e como ele pode nos ajudar no nosso empreendedorismo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Espero poder contribuir da melhor forma possível aí e tô à tua disposição. Ótimo, muito obrigado pela presença. Antes de entrarmos no método SGN e no empreendedorismo, quem é o professor Adelk? É casado? É de Blumenau? Como é que o professor se envolveu na área de ensino? Sim, sim, eu não sou de Blumenau, eu sou gaúcho de natureza, tá, Ah, sou lá legal. do Rio Grande do Sul e já resido em Santa Catarina há mais de 30 anos, Ah, né, legal. então, é a minha terra de coração, de amor, né, Aham, e foi aqui que eu desenvolvi, mas claro que eu trago já essa essência, desde a infância, né, aham, sim. o intuito de liderar. Eh, Muitos anos que eu lido com isso, e foi assim que eu me tornei, foi crescendo nessa área dessa forma. Aham. Você sempre atuou no método de ensino? Sempre foi palestrante ou Não. isso surgiu no meio da sua jornada como, do meio corporativo? Sim, foi no meio corporativo, né, eu costumo dizer quando me fazem essa pergunta que Aham. foi por necessidade. Ah, tá. Eu me recordo quando eu cheguei em Santa Catarina, eu fui trabalhar na Coca-Cola, e a pessoa que me contratou falou assim: "Tu tem 30 dias para aprender, caso contrário tu está na rua". Então eu não poderia voltar, eu não tinha para onde voltar. Aham, Então foi por necessidade. E essa necessidade foi crescendo. Eu tive poucos líderes sobre a minha pessoa, aham, né, dá para contar numa mão e sobra dedo. E eu vi essa necessidade de ensinar, de criar, de aham, fazer com que os colaboradores crescessem, mas eu também vinha numa crescente. Então aham. foi um crescimento doloroso. Houve algum momento que você olhou assim e disse: "Ah, não, eu me identifiquei com a educação", ou foi a educação que te escolheu por esses fatores? Foi a educação que me escolheu, né, eu costumo dizer que eu estudei, né, eu tenho 7 graduações acadêmicas, Aham. das 7, 4 são ciências humanas, dá para se dizer dessa forma, mas Ah, quando eu estudei, e o meu desejo na verdade, e aí os mais íntimos, né, que convivem comigo sabem disso, né, era para aham. ser delegado da Polícia Federal, eu não tinha o intuito de me transformar num professor. Ah, sim. Mas foi a verdade é essa que tu falou, né, o ensino me Te escolheu. escolheu. E eu amei o ensino e hoje eu adoro o que eu Aham. faço. No mundo corporativo, em que área você atuava? Eu saí diretor comercial com 26 anos, hoje eu estou com 54. Aham, Então eu tenho aí uma carreira aí há mais de 30 anos nessa área. E aham. quando eu fui promovido, eu costumo contar nas histórias e nas Sim. palestras, né, eu tive uma noite agradável, fui promovido e fui para casa. Quando eu voltei, no outro dia, Aham, né, foi perplexo, né, roubaram um caminhão, fulano se demitiu, fulano não sei o quê, e eu percebi que esse entusiasmo durou por uma noite. aham. Depois eu vi que a responsabilidade chegou. Dentro desse Sim. contexto, foi aonde eu comecei a buscar cada vez mais o conhecimento, Aham. né, e buscar a sabedoria, e e aí fui me aperfeiçoando. E sim, aí me transformei num professor e faço isso hoje com muito amor. No meio dessa trajetória, teve algum professor, alguma história marcante de um professor, de um mentor que te inspirou? Teve, negativamente, né. Eu fui professor da Uniaselv por muitos anos, Aham. e toda a matéria, não vou dar o nome do professor aqui por questão ética, né, Sim. ele dizia assim: "Adelso, hoje você dá aula". Eu era aluno, eu estava acho que no segundo semestre, Aham. aluno, Sim. e ele dava uma matéria de gestão, e ele dizia assim: "Eu vou sentar e tu vai dar aula". Eu achava aquilo muito bacana, mas eu hoje como professor formado digo: "Nossa, É. olha", né, então ele me passava o cajado dele, né, Sim. então de uma certa forma foi querido. E eu ali comecei, e aí os meus colegas de turma diziam, né: "Adel, que quando você explica, é muito mais sensato, Aham. é legal, a gente aprende, porque tu está falando algo que você faz na prática". Sim. Então é diferente quando você ensina, né, Aham. e eu fui agarrando gosto,
E era aluno ainda. E foi indo e acabei virando um professor também. Hã. E nessa sua trajetória, o que você considera que foi o maior desafio da sua carreira? O maior desafio foi a relação de tempo, né. Hoje a gente ouve muito falar, né, que nós temos o direito, né, de ter Sim, liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo. sim, Isso é muito bonito no palco, né, numa palestra sim. motivacional. Aham. Nossa, isso aí, né, Mas para conciliar é difícil? não, é muito difícil, é Sim. muito difícil. Então, e o tempo ele é carrasco, né. Aham, Se você não tiver o domínio, você acaba se perdendo. aham. Vamos falar um pouco do método SGN. Você desenvolveu esse método e o que foi que inspirou a criar esse curso e o que representa ele na sua trajetória? É toda a minha história, né. E Aham, volto a te dizer que a gente foi a necessidade, né. Eu tive a necessidade de desenvolver as minhas ferramentas. aham, Como eu fui diretor de grandes corporações, eu ia para as reuniões e muitas vezes me debatia com a controladoria, com financeiros, e eu dizia: "Não, isso não está certo, esse número não está certo". aham. E daí eu comecei a desenvolver, materiais, planilhas, método, né, então Sim, se transformou num conglomerado de ideias. Eu me especializei nas 4 áreas dentro de uma organização, tanto sim. nas perspectiva financeira, comercial e marketing, serviço ou indústria, e a gestão e inovação. Eu me aperfeiçoei nisso e consigo navegar nessas 4 pilastras Aham, de uma forma muito muito suave para mim. sim. E eu fui desenvolvendo métodos para trabalhar nessas 4 linhas. Aham, E isso virou uma apostila, virou um material e assim fui construindo, a minha escola, que sou eu. sim. Então foi dessa forma, foi a necessidade, literalmente a necessidade. Aham. Como que o método SGN pode transformar a vida dos alunos que seguem e o que de mais impactante no método? Eu defendo uma tese, e essa tese eu defendi no MBA e foi publicado em Salamanca, na Espanha, é Aham, que você necessita ter o autoconhecimento. A primeira base de um profissional é se autoconhecer. Segundo é se autodesenvolver. Terceiro é ter o autocontrole. aham, Né, porque, a gente sabe de N histórias aí de pessoas de grande sucesso que se perdem por não ter um autocontrole. aham, Ou seja em droga, seja na bebida, ou seja, de não controlar o próprio cartão de crédito, enfim, dentro do curso eu mostro, primeiro de tudo, a você se autoconhecer. Essa é a tese que eu defendo. aham, Como você não se autoconhece, como que você vai se autodesenvolver? É o que eu falo de mim, eu não me autoconhecia e queria ser delegado, eu seria um péssimo delegado. Por aham, que seria, Del? Que os alunos me perguntam. Porque eu sou um colérico, não tem jeitinho, não tem, não pode, uhum, está errado. Então, isso não serve para um delegado, eu ia usar da força, do meu tamanho, "Não, eu vou te prender", e isso não é assim, né, por isso que a justiça é cega. A aham, administração ela não é cega, né, eu sim, me especializei na administração. Ponto é ponto, vírgula é vírgula e sim, não tem, nós precisamos bater essa meta, nós vamos aham, buscar essa meta. E foi dentro desse conceito que eu desenvolvi a escola de gestão, método SGN, mas a tese que eu defendo é que você necessita se autoconhecer primeiro. aham. Esse método, ele é uma forma de ensino de algo específico ou ele se adapta a várias, setores da gestão? Em todas, Todos, porque eu né? desenvolvi uma equação, na verdade, né, que eu chamo de equação do sucesso. Aham, É uma equação mesmo, uma equação matemática. E você domina essa equação, você está se autodominando e tu vai se desenvolver dentro do teu conceito. aham, Eu não posso ser um médico, eu não tenho, predicativos para ser um médico, eu não tenho dom para ser um médico. Então, dentro do método SGN, eu faço com que você se relacione com você mesmo. Como você foi reconhecendo as necessidades do público para criar o conteúdo desse curso? Houve alguma descoberta importante no meio do processo? Sim, eu cheguei a ter aí mais de 20 gerentes, eu tive muitos Aham, colaboradores abaixo de mim e eu percebi que todos eram diferentes. Então, eu não poderia falar com eles da mesma forma, eu teria que ter formas diferentes. Eu fui desenvolvendo isso ao longo de todos esses anos que a gente. aham, Então eu percebia, e eu fiz experimentos, não tem como não, né. Então eu sim, tratava com um gerente do norte, eu tratava de um jeito, do sul eu tratava do outro. Aí eu percebia que a resposta desse gerente era diferente. aham, Então da forma que eu entrava na abordagem, eu percebia que as vendas aumentavam. Da ah, forma que eu entrava na abordagem
com o outro, as vendas caíam. Aí. E eu anotava tudo isso. Eu Aham, fui anotando, eu fui fazendo experimentos. Aí eu percebi que eu conseguia, fazer com que ele entregasse mais, tratando ele da forma que ele merecia. aham, Como a gente tem o ditado diz assim que todo cliente é igual, isso é uma inverdade, aham, completamente inverdade. aham. No desenvolvimento do método SGN, teve um momento que você olhou e disse: "Cara, isso aqui vai funcionar"? Não, Não foi tudo teve? experimentos, Foi foi experimental, ao longo foi dos anos eu fui fazendo, fui uhum. aprimorando, aprimorando, e hoje virou uma apostila, virou um material, então Uhum. mas não tem. Quais foram as principais influências teóricas e práticas que mudaram a criação do curso, desse método de ensino? Primeiro de tudo o cristianismo, né, dentro desse conceito, eu consigo trazer o cristianismo para dentro da administração e Aham. fazer as correlações, em Ns momentos eu faço dessa forma, foi ali que eu descobri mesmo e digo: "Não, esse é o caminho". Essa foi a influência Foi, teórica, foi, assim, ou foi. de ensino do maior mestre Sim, reconhecido como discipulador e, sim, foi dele, foi dele. quais são os erros mais comuns que os alunos cometem ao tentar implementar, aplicar o seu curso, e como eles podem evitar esses erros, assim? Primeiro, quando eles começam a fazer o curso, analisar os outros, o esposo, a esposa, o filho, né, eu digo: "Não faça Esses isso". são os maiores erros, São os assim, maiores erros. Primeiro de tudo, você precisa se autoconhecer. Aí vem, né, quando o Sun Tzu fala, né, quando você se conhece e não conhece o inimigo, para cada batalha tu perde uma, né. Quando Sim. você não conhece nem você e nem o inimigo, tu perde todas. No momento que você se autoconhece, você não precisa temer nenhuma batalha. Nenhum. Sócrates também fala, né, "Conhece-te a ti mesmo e conhecerás todos os universos e todos os deuses". Então isso é milenar, isso não Aham, é de agora, só que não é ensinado da forma que deve ser. aham. Você hoje dá mentorias também nas corporações, em outras corporações, hoje é um dos seus trabalhos, além de palestrante e professor. Qual que é a diferença que você encontra nas diferentes ramos de atuação, ou se tem similaridades que você fala: "Ah, não, isso acontece na grande corporação e acontece no iniciante"? Tem algum ponto, de divisão que você encontra, assim: "Ó, isso aqui acontece desde o pequeno até o grande", ou isso aqui se você evitar agora, lá quando tiver grande não vai acontecer, tem algum Tem, 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 tem. É interessante que se o pequeno crescer desorganizado, ele vai ter problemas seríssimos. Então, tudo é igual, a gestão ela é igual, independe do produto, aham, né, não importa. Claro que tem as suas diferenças, né, porque, de repente eu sou uma indústria, ou eu sou um serviço. aham, Então, cada um tem as suas particularidades, mas os erros são iguais, igual. independe se tu tem um funcionário ou 1000 funcionários. Me faz essa pergunta: "Mas eu necessito de um organograma? Isso não é só para uma empresa grande? Eu só tenho 5, eu só tenho 10". Pois é, tem aquele ditado antigo, né, às vezes o cachorro com 2 donos, ele morre de fome. Então por isso existe a mesma doutrina para uma grande ou para uma pequena. Aham. Mas claro que cada uma tem as suas particularidades. Mas se você cresce desorganizado, a tendência é lá na frente ter mais problemas do que você já crescer com planejamento Você tá crescendo já desorganizado. com Aham. problema. Como você lida com a evolução do ensino, como professor ali? O ensino a gente tem visto que está em crescente transformação. No seu método, você adapta ao novo ou prefere seguir uma linha mais tradicional? Não, a gente vai se adaptando, né. Hoje nós estamos vivendo aí 5 gerações ao mesmo tempo, a tecnologia entrou de uma forma assustadora e nós necessitamos também ir se adaptando. Eu Aham, me preocupo muito com o ensino hoje e isso é uma das da é a minha bandeira, pensando inclusive em crianças, né. O que serão esses líderes do futuro? aham. O líder do século XXI aí, então isso me preocupa bastante. Então tu tem que se adaptar, precisa ser Adaptação. adaptação. E as ferramentas estão muito práticas, né, o pessoal não está mais querendo nem se locomover, né, e consegue ter ensino na palma da mão hoje com tablets, celulares, as plataformas são diversas. Sim, sim. Então se você não, nadar contra essa correnteza, é tendência a se fadar também, né, Não pode, né, nós temos que acompanhar essa tendência, porém com base, né, no que foi ensinado ao passado. ao passado. Nós precisamos ter essa base, né. Aham. Qual é a maior recompensa que você sente quando você vê? Você falou que o método SGN é um método de autoconhecimento. Então, isso você não aplica somente para a vida empresarial, como um empreendedor, e sim para a sua vida, para onde quer que vá. Como é que você. Qual é a maior recompensa que você sente quando alguém aplica, tanto no meio empresarial quanto na sua vida profissional, familiar?
É muito com sucesso? é gratificante, é muito gratificante. Quando tu percebe que a pessoa porque eu faço uma divisão, né, tu tem que eu começo com o eu, né, por isso o nome da apostila é eu, a primeira apostila é eu. O Uhum. eu se divide em pessoa e o profissional, são 2 em um, vamos dizer. Sim. E quando você percebe que ela atingiu aquele objetivo, né, que ela se autodescobriu, que ela se autocontrola, ou seja para uma prova, ou seja para uma troca de trabalho, Sim. ou para um concurso, ou dentro da sua própria residência, é gratificante demais. Aham. Nos dias de hoje, a gente como a gente citou ali as plataformas de ensino, a educação se mistura muito com a tecnologia. Como é que você enxerga isso e como isso se encaixa no perfil do seu método de ensino? É bacana, tá? Pra nós, professores, eu sou da década de 70, às vezes parece ser assustador, mas eu consigo, ir mais longe através das plataformas, né. Para o ano que vem mesmo, eu estou lançando já cursos gravados, tem Aham. vários projetos para o ano que vem, usando dessa tecnologia para ter um avanço em mais De áreas de alcance. alcance. Aham. Sim, sim. Então isso está acontecendo já, e Aham. nós precisamos nos adaptar e aproveitar toda essa A estrutura tecnológica sim, para sem beneficiar. sombra de dúvida, que isso vai só ajudar as pessoas. Aham. E barateia também, de uma certa forma, barateia, fica legal, eu consigo atingir várias pessoas ao mesmo tempo, né, Aham. porque o nosso legado, eu falo nosso, do campo do ensino Do do ensino. professor, é quanto mais gente viver bem, né, usando da palavra do mestre, vida e vida em abundância, é dessa forma, então vamos usufruir disso, Que legal. vamos fazer com que todos consigam ter esse conhecimento. Aham, que legal. Você poderia nos contar sobre algum case de sucesso, algum aluno que aplicou e que você tem, assim, como que foi inspirador, que vivenciou durante a trajetória que te marcou profundamente, assim? Ah, tem vários. Nossa, aqui tem vários. Aconteceu um fato agora aqui na última antepenúltima turma, Uhum. tinha uma profissional que vinha se preparando para uma prova e não ia conseguir, e o término era desligamento, ela não ia permanecer no ambiente, né. Aham. E ela veio fazer o curso comigo e já estava fadado a rodar de novo nessa prova. E aí começamos o curso. Na quinta aula, sexta aula, ela já tinha mudado o pensamento. E aí passou, né, terminou o curso, foi graduada e tal, legal, e passou. Encontro ela novamente no ambiente de trabalho dela, né, Uhum. e ela, quando ela me viu, ela lascou um sorriso, né, e eu Aham. através daquele sorriso, ela estava me falando, né, eu Aham. passei. Ui, que legal. E daí tá, mas eu não pude falar com ela, daí fui no outro setor da empresa dela, Uhum. dali a pouquinho ela vem ao meu encontro, e falou assim: "Tem uma novidade", eu digo: "Não, me conte outra, porque essa eu já sei". Que legal, que legal. Então esses momentos, assim, são muito marcantes para gente que trabalha com o autoconhecimento, autodesenvolvimento, autocontrole, né, que é essa autossatisfação, Aham. esse autogerenciamento. Quando você consegue fazer isso com um ser que é igual a você, é muito gratificante. Que legal. O que mais você gosta no processo de palestrar ou dar aula ao vivo? Qual é o momento chave que te dá mais energia, assim? É ver o público, ver as pessoas, usufruindo de uma vida, né, usufruindo de algo que eu vivi, Sim. sabe, dizendo assim, eu costumo dizer: "Ó, não faça isso que isso vai dar errado, eu já errei aqui", porque a mentoria, às vezes, ela se confunde com uma consultoria, né, a mentoria, eu vou contar as minhas tragédias. Sim. Não é que eu tenho Ferrari, que eu ando de avião e que tudo é lindo e maravilhoso. Aham. Não é verdade. Se fosse verdade, Cristo não levaria 30 anos para ter 3 anos de gestão. Então, nada se forma da noite para o dia. Então, a minha mentoria, ela é ao longo dos meus 54 anos. Aham. Então, quando eu vejo aquilo ali que as pessoas estão anotando, né, eu digo: "Nossa, que bacana, eu vou tocar numa vida, essa vida vai viver melhor", e é possível. Aham. Porém, nós precisamos abrir a nossa caixa preta, né, Sim. e mostrar, mostrar o que aonde nós erramos. Aham. Essa forma me deixa bem Você que é envolvido na área de ensino ali, de passar conhecimento, você citou ali, nós também sou da mesma geração, da década de 70 ali,
E nós temos um saudosismo com o ensino, que os nossos pais, os nossos avós não tiveram ensino, os nossos pais estudaram só o ensino fundamental ali, o básico, e nós conseguimos chegar em níveis superiores, faculdades e graduações. Existe um saudosismo com o ensino antigo. Você acha que o atual ensino no Brasil tem evoluído? Para que lado está seguindo? Você acha que há alguma coisa promissora no ensino ainda hoje no Brasil? Sim, sim e não, tá, Kendi? Eu percebo que se perdeu muito isso, tá? Aham. Se perdeu esse saudosismo, se perdeu toda essa, né, o professor atual, ele perdeu a autoridade, né? Quando eu estou falando da autoridade, não é aquela autoridade severa, né? Nós tivemos na Sim, década de nós 70, né, aham. até usava régua na mão, Sim, verdade. né? E hoje não se pode isso, e que legal que não se pode isso, bacana, mas o professor perdeu, ele perdeu o espaço, né? Eu sempre digo, quem está em pé é porque pode ensinar, o aluno senta. Então esse saudosismo, esse amor pelo ensino, ele foi se perdendo e eu não culpo daí as crianças, eu não culpo o aluno, eu culpo os que foram chegando Aham. nesse cargo, né, nessa missão. Foram, parece que chegando cansados e a tecnologia entrou e foi se perdendo muito o amor pelo ensino. Pelo ensino. Então, hoje o professor muitas vezes tem que ficar quieto numa sala de aula, porque os alunos, tá invertido. Não sei Sim. se você me Aham, entende. sei bem E, como é. nós necessitamos trazer de novo essa autoridade para esse mestre que está ali ensinando. Aham. Então eu me preocupo muito sim, tanto é que estou aí me envolvendo num grande projeto a nível Brasil, no ensino, levando para a criança. Ah, legal. Então eu estou me Então tem envolvendo. projeto novo pintando aí. Tem, 25 vem com um projeto muito arrojado aí para a região de Blumenau, aonde a gente vai trabalhar as pilastras, as base da gestão para a criança. Então Ah, tem coisa nova que chegando aí. legal. Isso aí vai ser bom. É um tema para um próximo podcast, Sim, futuramente para sim, sim. 2025. Quais são os maiores mitos ou equívocos que as pessoas têm sobre o ensino acadêmico no mercado educacional? Que você vai se formar e vai sair ganhando um rio de dinheiro. Isso aí não é verdade, né, não é verdade, não, você se formou, foi a primeira etapa. A segunda etapa é a que é a mais difícil. Eu costumo dizer, hoje, né, que de você, relembrou o nosso Aham. saudosismo, hoje, na nossa época, para entrar na faculdade era difícil, era um parto, tinha custo, era caro. Hoje tu pode fazer uma graduação online, né, vai pagar aí R$ 159, R$ 200, enfim, é um preço, muito acessível. E as Aham. pessoas estão achando que faz também por esse ser um preço tão acessível e com uma certa facilidade, Aham. você vai ter um ganho também na mesma proporção. Isso não é Isso não verdade, é verdade. isso é uma inverdade. Aham. Então o aluno, quando ele sai, pronto, agora não, Sai equivocado, sai né? equivocado completamente. E eu Aham. tenho 3 palavras que eu estou usando aí, já dentro do meu planejamento estratégico pessoal, aí para 2025, que são as palavras-chave do sucesso, né. Aham. Eh, Vai ser muito esforço, muita disciplina e abdicação. São 3 É 3. palavrinhas que, se você não tiver, você não vai atingir o topo da pirâmide. Aham. Na sua opinião, o que é essencial para um bom professor, palestrante, e o que você tenta trazer para suas palestras? Que ele tenha o famoso CC, conhecimento de causa, tá, porque eu tenho visto muita gente subindo em palco e fazendo um show, né, aquele show motivacional, só que a motivação ela dura por pouco tempo, talvez uma noite, 2, 2 dias, 3 dias, mas depois o boleto vai chegar, a conta vai pagar, o filho precisa ir para a escola, ou tem que ter comida na mesa, então, essa chama, ela se apaga. Então eu tenho percebido isso. Tem que ter o CC, conhecimento de causa. Você trilhar o caminho e estar falando daquilo que você vivenciou ou vivencia, né? Não é Exatamente. adianta pegar um livro, decorar e sair Não, não, explanando. eu tenho visto muito isso, né, uma Aham. decoreba, versículos bíblicos, palavras bacana, aí conta uma história, faz de conta que está chorando, tal, e está tirando. E consegue isso Aham. na massa até vai conseguir, só que a pessoa vai perceber que ao longo da trajetória, ela não consegue aplicar aquilo. Sim, porque aquilo não foi criado no CC, Uhum. foi numa decoreba. Sim. Sabe? Isso aconteceu muito, que agora nós somos pós-pandêmicos.
Isso aconteceu sim. muito agora, depois da pandemia, que deu foi uma revolução na mente humana. Aham, E aí começou com isso, e tu vai ver, mas tu não tem conhecimento de causa. aham. É uma carência por clique, por ser reconhecido, Exato, mas sem conhecimento, né. Só exato, quer um reconhecimento, né. exatamente. Aí Hã. tu volta, aí vamos lá, vamos de novo para o evangelho. O Messias levou 30 anos, é só Se estudar. preparando. Exato, José, vamos lá, vamos pegar aí o nosso querido empresário aí, Luciano Huck, não foi da noite para o dia. Começou lá de baixo. Exato, aí vem uma pessoa que fala no palco e te larga naquele gás, e aí você não consegue, você se frustra. Eu tenho vários alunos frustrados por terem passado por essas escolas, ou por essas palestras. Aham, Então é doloroso isso, aham. porque ele queria, na verdade, o teu dinheiro, ele não queria o teu sucesso. Aham, Eu costumo dizer: "Eu quero o teu sucesso". aham. É que um agregando ao outro, né. Além de ensinar, qual outro papel você acredita que o educador deve exercer, além do ensino? Siga meus passos, né, eu errei aqui. Ele tem que ser um guia, né, ele tem que ser um farol, ele necessita ser um farol. Esse é o meu pensamento. Sim. Você tem alguma filosofia ou mantra pessoal que te guia nas aulas ou palestras? É Cristo, é o evangelho. Evangelho. É, Oração, isso. dedicação à palavra. Sim, sim, sim. Eu criei, quem se me permite, né, Sim. o planejamento estratégico pessoal. Eu dou aula e treinamento de planejamento estratégico empresarial. Aham, Eu trago esse mesmo conceito para o pessoal. Eu já faço isso há anos. E eu também estudei muito o judaísmo, né. Como é aham. que eles são um povo rico? Por que que eles são rico? Quando eu digo rico, não somente em finanças, mas é Sim. um povo diferenciado, Aham. né. Então, eu trago isso para as aulas, interajo isso junto da matéria, aí começa a ficar mais interessante, porque eu venho com dados e fatos. Sim. Na sua área de estudos, de ensino também, as suas graduações, tem alguma coisa ligada à teologia ou é só uma crença pessoal e você frequenta alguma igreja, algum. Sim, sim, sim. Eu tenho desde os meus 20 anos, né, eu sou cristão, né, eu sou evangélico, mas Ah, eu sigo o cristianismo, aham, tá, sim, sigo. Eu tenho o meu mentor, espiritual, que é o meu pastor, aham. então eu sigo toda essa crença, todo esse processo, eu sigo direitinho. Ah, legal. Falar sobre o curso, o método SGN, quais resultados os alunos podem esperar ao participar do seu curso, do seu método? Uma virada de chave. É nítido isso, Aham, é nítido. É uma nova versão. Eu costumo dizer, tu tem um celular, ele vem lá as novas versões, né, e aí aham. você precisa baixar. É isso que eu falo. Os drives mentais. Exatamente, exatamente. Ele tem uma virada de chave, né. Eu tenho Aham, vários depoimentos, não uso isso, é raro eu usar isso nas minhas redes sociais, tem lá um que outro, mas eu tenho centenas, assim, de pessoas que dizem: "Nossa, agora eu entendi". Por quê? Porque eu uso 4 linhas, né, eu uso o uhum, evangelho, sim. eu uso a administração, eu trabalho fortemente também com a filosofia, Aham. e a minha própria vida, que é o CC. Então eu junto esse Conhecimento de causa com todos os outros exatamente, com métodos. todos os aí eu mostro: "Olha aqui, ó", e às vezes eu até brinco: "Quer que eu te responda essa pergunta na qual linha?", né. Ah, sim, É, é isso. ó, aí: "Não, poxa", então eu consigo fazer essa correlação, e aí a pessoa entende. Então é uma virada de chave mesmo, a pessoa Aham, vira a chave e começa a ter uma nova visão, né. Eu digo: "Vamos, troca o óculos, tá, vamos trocar essa lente, tu tá aham, olhando dessa forma". E eu dou um trabalho personalizado, que eu não trabalho com mais de 15 alunos em sala de aula, né, aham, porque é olho no olho, né. Eu costumo dizer, botou um headset e começou a gritar lá no palco, só tem um que vai ganhar. Não é dessa forma que nós vamos mudar. aham, Então, é trabalhando, é aham. formiguinha. As suas aulas hoje, elas são presenciais ou online? Presenciais e online. Eu tenho hoje Tem presenciais e também estou fazendo e tá online. fazendo Agora para o ano que vem, já dentro do projeto 25, elas já aham. vão ser gravadas também, e vamos estar colocando uma plataforma. Qual que é o método de encontrar o método SGN? Como é que as Através das pessoas. minhas redes sociais, né, @delc ali, Escola de Gestão Método SGN, vão me encontrar. Ah, show de bola. Se você pudesse dar um conselho a alguém que está iniciando hoje, no método de ensino ou de palestras, qual seria o conselho que você daria para aquele que está querendo se formar hoje É, em professor? a primeira coisa é se autoconhecer. Você não pode ajudar alguém, você não pode levar alguém a algum lugar sem que você esteve nesse lugar. Aham,
né? Você esteve lá? Estive, então eu vou te levar para lá. Né? Liderança é isso. Eu estou lançando um curso agora de liderança e gestão, agora para 2025, que vão ser 15 encontros. Mas eu já estive nesses 15 encontros. Aham, Então sim. é diferente, querido. Então, como é que esse líder vai levar alguém para algum lugar se ele nunca esteve lá? Preciso te levar para tal lugar, mas eu já estive lá. Eu sei os caminhos, as pedras, os ventos, a noite gelada, eu conheço. Uhum. Então, eu vou poder te aquecer nessa Sim. trajetória. Então, não é que fique mais fácil, fica mais suave a tua jornada. Quando Aham. você tem um professor, um mestre, algo te Sim. norteando, A uma gente tira um bússola. exemplo quando você vai fazer uma viagem para um ponto turístico, aí você procura um guia local, geralmente, né? O cara, não, esse cara já sabe. Quando você Isso, faz uma viagem para um lugar que você não conhece, a primeira coisa que você procura, ó, e- se não quer dar errado, esse- pega um guia local que o cara te leva, já tudo organizado. excelente correlação. Vou usar em sala Então, de aula isso também. é mais Muito ou boa. menos isso, né? É Quando você isso quer fazer uma aí. viagem proveitosa, você, não, eu viajei para o Nordeste, chegar lá, vou alugar um carro e fico me perdendo. Isso Aí você mesmo. pega um guia local, o cara já te leva com o É, carro, te deixa nos locais, te busca, é isso. você consegue curtir, não se preocupa com nada. Vou plagiar a tua ideia. Muito bacana, porque eu costumo falar assim, as pessoas, até o que eu não estou entendendo. Eu digo, um personal trainer. Ah, agora eu entendi. Então tá Sim, beleza. Agora eu vou usar o guia é verdade, o turístico, né? guia E é turista bem geralmente. verdade o que tu tá falando. Ele comenta, diz, aqui tu pode, aqui é barato. Ó, cuida que Isso. aqui Aham, vou te levar nos lugares. Qual que é o tipo de atividade que você quer? É agitação? É mais tranquilidade? Aí o cara te porque leva ele conhece, ele tem o CC, ele tem conhecimento de de causa. carro. Eu desenvolvi o chá, né? O chá, todo mundo fala do chá e palestra sobre chá, mas chá nada mais é que conhecimento, habilidade e atitude. Só quando tu coloca o sinal de mais entre as letras, Sim. igual a competência. Aí Aham, do C tu vai puxar para baixo o CC. Eu tenho conhecimento, mas tu tem conhecimento de causa? aham, Ah, não tenho. Eu só tenho acadêmico. Poxa, amigão, aham. aí fica difícil. É verdade. Você acredita que o ensino precisa ser adaptado às novas gerações ou há valores imutáveis que continuam essenciais? Não, tem valores imutáveis que são essenciais, É, né? São, não tem, né? A família, Deus, pátria, isso aí é imutável, não tem, não dá, Kennedy, aí não dá para não dá, negociar. não dá. Porque sabe o que vê, Kennedy? Quando eu trabalho no planejamento estratégico, Aham, pessoal ou empresarial, o que que nós temos lá? Missão, visão e valor, o MVV. isso, Então tá, como é que eu vou mudar o meu valor, né? Preço, o que tem preço não tem valor? é verdade. Se Não você tem. consegue precificar, aquilo não tem valor, né? Exato. Então, assim, como que eu vou fazer? Agora eu vou montar o meu planejamento estratégico pessoal. Ok, então, ali eu mudo, tá? Entre missão eu boto propósito. Qual é o meu propósito aqui na Terra? Meu Aham, propósito não era andar com uma Glock, não era andar com um símbolo, com um brasão, como um policial. sim. E até eu aceitar isso, eu sofri. Aí depois que eu entendi qual era o meu propósito, eu comecei a viver suavemente. Eu comecei a usufruir, eu comecei a ter a essência verdadeira da vida, né, Aham, quando eu encontrei o meu propósito. Aí vem visão e valores. Visão é com a mente, Kennedy. Ver é com os olhos. Eu sim, estou te vendo, agora eu posso ter uma visão. Nossa, passeando no Nordeste. sim. Isso é visão, é além. Aham. Visão é além. E quando você tem esse autoconhecimento, se autodesenvolve, você vai conseguir ter essa visão melhor. Ah, legal. Como que é o seu processo criativo no desenvolvimento de novos conteúdos? Metodologia, você costuma se inspirar em algo fora da educação? Sim, bastante. No esporte, no lazer. Aham, É interessante. O meu hobby é andar de moto. Às vezes eu estou andando de moto e me vem um insight, né? Ou estou na igreja e me vem um insight, aham, né? Só, é isso aqui. Aí eu começo a escrever, né? Eu tenho também a minha equipe que me ajuda, aham, mas eu começo a escrever, eu começo a criar uma linha, né? Esse curso novo agora que estou lançando para 2025 foi um insight que eu tive. Eu comecei a ver a deficiência das lideranças. sim, Aí eu sou líder. Mas líder do quê? aham, Sabe? Aí começa. Aí eu digo, não, eu preciso fazer algo. Aí eu aham. comecei a É desenvolver. um caso muito, assim, no mundo corporativo a gente vê bastante hoje com as redes sociais. Estou trabalhando na área de marketing digital ali e vejo muita gente seguindo conselhos de pessoas que não construíram nada. Mas Então isso é muito perigoso, né? A pessoa está muito. dizendo, ó, se você for por ali, você vai dar certo, mas você já foi? E aí o cara É, nunca trilhou esse caminho. é o que eu falo, é o CC, o conhecimento de Aham, causa, sabe? Mas é dessa forma, tá? Eu vou desenvolvendo e com essas bases e aí consigo desenvolver matérias. Aí aham. vai para apostila, vai para o trabalho. Sim.
Com tantos projetos ao longo de sua carreira, como você encontra esse equilíbrio? Você falou ali do lazer, que você gosta de andar de moto. Pô, eu também sou apaixonado por moto, já tem 10 anos que eu não ando de moto. Até bateu um saudosismo agora. Mas como é que você consegue esse equilíbrio entre ensino, vida pessoal, trabalho? Foi aquilo que eu te falei, tá? Abdicação, né? Não tem como tu juntar tudo isso. Por isso, quando se fala essas três palavrinhas, vende-se isso como algo fácil, né? Você tem liberdade financeira, liberdade geográfica, e liberdade de tempo. Vai lá e fala com o Elon Musk se ele tem liberdade de tempo. O Não cara tem, tem que que abrir. estacionou agora, fez baliza com foguete. Não é assim. Vendem algo que não é real. Você vai abdicar. O nosso Cristo abdicou. Então, assim, você se esforça. Então, eu costumo dizer, queima agora na arrancada, para lá depois, numa certa idade, você poder desfrutar. Hoje eu consigo, Kendi, sim, hoje eu posso tirar um dia e viajar de moto, passear de moto. Claro que eu sou muito comedido, né? Eu não vou Sim. fazer isso em pleno momento aí que eu tô com vários projetos. Aham. Qual é o maior sentimento? Não, quanto mais legado eu deixar, melhor é. Então eu prefiro ir escrever uma apostila do que talvez ficar um dia inteiro andando de moto. É escolhas daí, Kendi, tá? Aham. Mas é a parte mais difícil, tá? Aquele que quer chegar no cume do Everest, ele vai ter que se doar bastante e não vai chegar sozinho. E pega muito frio, muita neve, né? Pega Bastante, muito, muito. No meio bastante, do caminho tem muitos imprevistos, né? bastante. Eu costumo dizer que o meu grisalho não foi, não foi do sereno, foi de É. muitas madrugadas. Nos fale um pouco sobre o impacto que o método SGN tem gerado em sua própria vida e o que ele trouxe novo para você como É, educador. olha só, eu tenho um amigo, grande amigo meu, o Peterson, que ele costuma dizer para mim assim, Adelk, você vive o que você ensina. Primeiro de tudo, eu coloco em prática na minha vida, porque o método sou eu. Sim. A forma que eu me dirijo, a forma que eu crio as minhas coisas. Então, o primeiro é em mim. Eu consigo viver o que eu estou ensinando, né? Aham. Então, se o impacto primeiro é comigo. Adel, você tem alguma expectativa ou projeto futuro no mundo acadêmico ou fora dele que gostaria de compartilhar com a gente? Eu tenho sim, que só ainda não consigo te, né, dar nomes, mas é aquilo que eu já iniciei te falando ali. Eu tenho um grande Aham. projeto para 25. É um projeto aí a nível Brasil que já está em andamento e eu fui convidado a desenvolver ele. Então, assim, eu entro com um projeto bem arrojado. Tem o próprio MBA que eu estou lançando agora em Aham. 2025, que é o de gestão e liderança. Em 2002, quer dizer, eu comentei que nós teríamos um apagão de mão de obra e liderança. A gente está vivendo isso hoje. Aham. Isso em 2002. Você Isso aí, imagina, 22 anos, 23 anos quase. eu tive essa visão. Eu me recordo que o meu professor falou: Adel, o teu projeto não passa da banca aqui nacional. Para você ter uma noção, ele foi publicado em Salamanca. Aham. Isso em 2002. Aham. Então, isso me preocupou e desde lá, então, incessantemente eu trabalho em cima disso. A gente tem visto muito, as grandes corporações têm citado isso que você acabou de falar, que é uma dificuldade em reter ou qualificar novos gestores. E você falou agora que é uma realidade do mercado a dificuldade de ter um grande líder nas corporações. Como é que você enxerga esse mercado? Por que a dificuldade? É as pessoas que não têm buscado essa responsabilidade de ser um gestor? Ou isso são qualificações que nascem com a pessoa? E como é que você desenvolve isso? Não, Kenji, só que eu vejo, por muitos anos as corporações se preocuparam com o CNPJ. Por um tempo, nós deixamos de nos preocupar com o CPF. Ou seja, eu estou me preocupando com a meta primeiro, mas eu não estou me preocupando com quem busca a meta. Aham, Não sim. sei se você me Sim, entende. entendo. A última a organização que eu trabalhei, até 2022, como um diretor executivo, eu me preocupava, e já vinha há muitos anos, e isso eu percebia nas nossas reuniões de diretoria, que eu Uhum. tinha uma visão diferente. Eu olhava para o CPF, eu me preocupava com o CPF. No momento que eu me preocupava com o CPF, eu fazia o CNPJ crescer. Então, isso se perdeu ao longo do tempo. As grandes organizações começaram a se preocupar e se preocupar com o seu faturamento. Aham. E isso foi enfraquecendo cada vez mais as lideranças. Porque quando eu não sou instigado a chegar num objetivo, talvez eu não vou ter vontade própria de chegar nesse objetivo. Aham. As pessoas são diferentes. Tem aquele que já nasce, que a gente diz, isso é um líder nato.
né? Quando eu digo que ele é um líder nato, é que ele tem mais pontos Aham, de líder, mas ele vai ter que desenvolver os outros pontos. E tem aquele sim. que vem com menos pontos. E as pessoas dizem, mas líder nasce? Todos nascem. Eu não vi nenhum líder, nem quero ver um líder que não Que não nasceu, nasceu. né? Então, o que que acontece? Ele é instigado. E aí, quando as organizações começam a se preocupar somente com com o seu CNPJ, Aí isso, desestimula, aí as pessoas não querem mais chegar nesse nível de exato, estresse corporativo, de cobrança, exato, prefere se isentar e não exato, assumir exato. essa posição de Então, gestão. então aí eu vou puxar para nós agora, né? Sim, Foi nossa falha. Foi nossa aham. falha, nós diretores. Eu digo nós, mas No eu não, geral, no geral. englobando, né? É, poxa, cara, vamos se preocupar com esse profissional. Mas agora, aí eu te pergunto, esse diretor que nem se autoconhece, mas ele é diretor, Sim, ou seja, colocaram ele como diretor, aham. né? E ele não tem essa visão, dizer, não, peraí, esse cara aqui tem essas, eu sinto que ele tem Que dá para que dá para desenvolver, desenvolver. que legal. Onde as organizações estão mudando agora, né? Agora estão aí com diversos a mudança, né, pela dor, não foi pelo amor. Não foi por amor. Estão criando agora em vários caminhos, né? As empresas que eu estou atuando com mentoria organizacional, todas estão se preocupando com o CPF, fazendo o autoconhecimento desse colaborador, que ele se desenvolva dentro do conhecimento dele. Não adianta eu querer desenvolver algo que ele vai desenvolver engenheiro. Não tem pendor para engenharia. Aham, Teu pendor é comercial, então vamos se desenvolver dentro da área comercial? sim. Isso é muito bacana. Aí você consegue identificar no que a pessoa tem melhores aptidões, Isso, e aí você desenvolve aquelas aptidões e isso. tem um maior sucesso, né? Mas sem sombra de dúvida, esse profissional vai te entregar mais. Aham, Não, mas eu quero que ele seja isso. Não é tu. aham. Né? Vamos analisar, vamos fazer o autoconhecimento? Vamos. Autodesenvolveu E às vezes você pode perder um grande talento, porque o cara era um excelente totalmente, comercial e você totalmente, colocou ele para outra área, o cara não se identificou e você totalmente, acabou de perder um talento que poderia ter grandes resultados em outro setor, né? totalmente, Aham. totalmente. Bem, nós estamos quase encerrando o nosso bate-papo. Tem sido muito interessante conhecer esse método de gestão, método de autoconhecimento, de mentoria com empresas. Para encerrar, o que você espera para o futuro da educação no Brasil, como o método SGN pode contribuir para essa transformação? É, eu espero aí poder colaborar com as pessoas, né, com as empresas, usufruindo, né, do que o nosso Cristo deixou, né? Vida em abundância. Ele diz ser forte, mas também tem que ser corajoso. Eu Aham, costumo dizer, para tu ter o autoconhecimento, se autoconhecer, tem que ter coragem, aham, né? Porque você, como diz Carlos Jung, né, você vai encontrar as tuas escuridões. Você sim, vai encontrar, você vai ter que lutar contra os teus medos, as tuas preocupações, né, aham, as tuas mazelas. sim, Então, quando Cristo diz ser forte e corajoso, é isso, é você se voltar para você. E o máximo que eu puder fazer, eu vou fazer, eu quero fazer, que legal, justamente para deixar legado, que legal. fazer com que as pessoas se autoconheçam e possam viver essa vida em abundância. Aham, que legal. Adelque, tem sido muito gratificante esse nosso bate-papo, foi muito esclarecedor, muita coisa aí que eu não conhecia, vou até procurar me aprofundar e quem sabe não ser um dos alunos de uma Ó, próxima mentoria do método SGN. Como de praxes no nosso podcast, a gente sempre pede que o nosso convidado, ao final do nosso bate-papo, deixe uma mensagem, imaginando que essa mensagem tem o poder de alcançar quase 8 bilhões de pessoas a nível mundial pelas redes sociais. Qual seria a mensagem do professor Adelk, palestrante e mentor de empresas, que deixaria para quem está pensando em empreender ou para quem está querendo se autoconhecer, por exemplo? Qual seria a mensagem que o professor Adelk a deixaria? mensagem que eu deixo é que você pode, você consegue, basta querer, você pode, você consegue e basta querer. Busque dentro de você toda essa energia que você tem. Já foi posta essa energia. Só precisamos virar a chave. Mas sem a decisão de eu querer, não vai. Então, busque incessantemente pelo cume da tua montanha.
Seja uma nova versão aí para 2025. Dê nome ao teu ano. Não seja somente um ano novo de 25, mas Aham, dê nome ao teu ano. Dê um nome para esse ano. É o ano de romper objetivos, o ano de conquistas. Dê um nome para esse ano, aham. mas faça. Você consegue. Se eu conseguir, você consegue. Maravilhoso. Professor Nelk, muito obrigado por esta oportunidade que o senhor nos concedeu, com esse bate-papo. Poderíamos passar horas aqui para conhecer um pouco mais desse método. Espero que você em casa tenha gostado desse conteúdo. Se você tem nos acompanhado até aqui e se isso faz sentido para você, aproveita, clica no botãozinho ali, se inscreve no canal, marca as notificações para não perder nenhum conteúdo e continua nos acompanhando até o próximo episódio. Muito obrigado, professor. Ô, Kennedy, muito obrigado, forte abraço e um bom 2025 a você. A todos nós. Até a próxima, pessoal. Valeu. Grande abraço.